Olá, a paz do Senhor a todos os irmãos. Aqui é o pastor Marcelo. Hoje eu venho falar sobre um assunto muito importante, muito falado, muito conhecido na vida de todo o cristão. O assunto de hoje é deserto. Tá bom? Esse é o nosso assunto que iremos tratar aqui nesse dia de hoje. E desde já saiba, tá bom, que se você está passando por um deserto nesse momento, esses dias, tá bom? Não se preocupe não, porque não é algo particular teu, pessoal, não. É algo que faz parte da vida de todo cristão verdadeiro. E é claro, vamos buscar na Bíblia, na palavra de Deus, tá bom? Para podermos então comprovar que deserto faz parte da vida do cristão e que devemos ter sabedoria e conhecimento, discernimento da palavra para poder chegar do outro lado, para poder continuar sobrevivendo no meio desse deserto e para podermos chegar no local onde Deus quer, onde Deus espera que nós possamos chegar. Enquanto falamos aqui desse assunto deserto, você vai contemplando aqui no fundo, tá bom, as imagens do deserto da Judéia. Lembra dele? Pois é, essas imagens no fundo aí são imagens do deserto da Judéia, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, logo após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E é nesse deserto aqui que você vê que o Senhor Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, tá bom? Foi aqui nesse lugar que ele foi tentado pelo tentador, pelo diabo. E nós iremos aqui dentro da palavra, tá bom? Entender um pouco mais sobre esse assunto. Iremos estudar, entender, compreender. E eu sei que Deus vai falar contigo aqui através dessa palavra nesse dia, no nome de Jesus Cristo. Vamos lá para o nosso primeiro texto. Primeiro texto sobre deserto, vamos lá. Este é o nosso primeiro texto sobre deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4 está escrito: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Está aí, amados, este relato bíblico acerca do episódio em que nosso Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto. Ele não foi levado pelo diabo. Tem gente que está no deserto achando que é o diabo que levou ele para lá. Não, o diabo não leva você para o deserto, não leva, tá bom? Quem levou o Senhor Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, o Espírito Santo. Por isso entendemos que o deserto ele é necessário na vida do cristão, porque ali nós iremos aprender, ali nós iremos crescer muito passando pelo deserto, mas é claro que isso nós precisamos ter conhecimento da palavra para podermos sobreviver nele. Observe o que acontece quando o Senhor Jesus vai para o deserto. Lembrando que no deserto é um local onde você estará com muita dificuldade. É um local onde dificilmente haverá descanso, onde haverá o que comer ou o que beber, uma época em que não haverá muitos amigos por perto de você. Será você e Deus. É hora de manifestar a fé, de mostrar a fé, de provar a fé que você tem em Deus e a fidelidade que você tem nele e pela sua palavra. Observe então que o primeiro contato que o inimigo tem com Cristo
é depois dos 40 dias que ele já havia passado lá no deserto. Não foi logo que Jesus entrou no deserto, não. Foi depois de ter completado os 40 dias e 40 noites, quando Jesus estava com fome. É nesses momentos, no momento de maior debilidade, é no momento de maior fragilidade, que o tentador vem para nos tentar e tentar nos fazer duvidar das promessas de Deus e de quem você realmente é. Observe como ele vai tentar o Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que ele vai dizer para Jesus é assim: se tu és o Filho de Deus. Ou seja, ele vai tentar colocar em xeque quem Jesus realmente é. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, então manda com que essas pedras se tornem pães. Parecia algo bom para alguém que estava com fome, mas não era esse o propósito de Deus para a vida de Cristo ali no deserto. Não era transformar pedras em pães. Então, observe que, por mais que parecia que aquilo que o diabo estava propondo seria bom, mas Jesus estava firmado na rocha, sabia que não era aquele propósito daquele momento. E ele vai e responde a Satanás dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A resposta que Jesus dá para o diabo é uma resposta bíblica, é uma resposta que está baseada na palavra de Deus. Ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, observe a estratégia do inimigo: tentar colocar em xeque quem Jesus realmente era. Portanto, cuidado, muito cuidado. O inimigo vai tentar fazer você duvidar de que você é um servo, é um filho, um escolhido, que é uma ovelha de Cristo aqui nessa terra. Muito cuidado. Guarda a tua mente, os teus ouvidos, nesta época difícil que porventura você está passando. Vamos então para o segundo texto. Muito bem, aí está o nosso segundo texto, que é Mateus capítulo 4, versículos 5 ao 7. O diabo continua tentando a Jesus. Pela segunda vez agora, está escrito assim: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Observe, amados, que o inimigo ele não desistiu de tentar a Jesus ali no deserto. Pela segunda vez ele tenta colocar em xeque: se tu és o Filho de Deus, levando o Senhor Jesus agora ao alto do pináculo do templo, ele diz: lança-te abaixo, porque está escrito. A palavra diz que ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, usou o salmo, para que não tropeces com teu pé em pedra e os anjos vão te pegar nas suas mãos. Ou seja, usou a palavra para poder tentar a Jesus, influenciar a Cristo a se jogar dali, tentando a Deus. Cristo sabia que não era aquela a vontade de Deus, ele se jogar dali. E Jesus, então, com toda a sabedoria e discernimento do momento da palavra, ele vai responder, ele vai dizer: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Muita gente tentando a Deus nos dias que estamos vivendo, irmãos. Muita gente tentando a Deus em situações que você não precisaria passar, em lugares que você não precisaria ir ou estar. Estão usando a palavra de Deus para tentarem a Deus. Toma cuidado com aquilo que você ouve.
pode ser um tentador tentando fazer você tentar a Deus, desafiando você a tentar a Deus. Guarda o teu coração, seja vigilante, tenha discernimento da palavra do momento que você está vivendo. Não tome atitudes precipitadas, se não for necessário. Se não for necessário. Então observe que o inimigo tenta usar a palavra mais uma vez, usando sempre texto sem contexto. E eu chamo a tua atenção aqui, amados, cuidado com esse texto sem contexto. Tem pessoas que usam textos para poder basear doutrinas. Hoje nós temos que entender que não é somente o texto, é o contexto geral da vontade de Deus que nós precisamos entender. É por isso que o inimigo usa uma palavra e Jesus vai usar outra, mas também está escrito. Porque a vontade de Deus nós precisamos entender no contexto geral e não somente em uma frase, em uma palavra ou em um versículo. Muito cuidado, amados. Muito cuidado com isso. Vamos então para o nosso terceiro texto. Vamos lá, aí está o nosso terceiro texto, que é Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 11. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Aqui está a conclusão desta trajetória de Cristo no deserto. A terceira etapa da tentação. Desta vez agora, o inimigo leva o Senhor Jesus até um alto monte, e de lá, de maneira, ele consegue apresentar a Cristo todos os reinos da terra, e diz: tudo isso te darei, todos os reinos da terra, se prostrados me adorares. É claro que Jesus, sendo Deus, sendo a própria palavra, ele tinha um pleno conhecimento do que dizia as Sagradas Escrituras. Que somente a Deus serviremos, somente a Ele adoraremos, nunca nos prostraremos diante de imagem de escultura, nem de qualquer outro ser aqui nesta terra. Nos prostraremos e adoraremos somente a Deus. Desta vez agora o inimigo oferece o mundo, riquezas, fama ao Senhor Jesus, mas ele não se deixa levar por mais uma vez. Ele não se deixa levar por esta tentação do diabo. E ele diz, depois de ser oferecido a ele tudo aquilo, todas aquelas riquezas, todos aqueles reinos da terra, o Senhor Jesus se vira para ele mais uma vez e diz: vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Jesus resiste ao diabo pela palavra. Jesus resistiu ao diabo pela palavra. E a palavra diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resiste ao diabo pela palavra, e o diabo se retira, e o diabo se vai, e o diabo o deixa. E quando o diabo deixa, chega os anjos de Deus para servirem a Cristo. Amados, resista às tentações do inimigo neste deserto que você está passando. No final do deserto, a terra prometida. No final deste deserto, a vida eterna. Todos nós estamos passando por esse deserto. Todo cristão está passando por esse deserto. Mas lá no final, se nós nos mantermos fiéis a Deus,
se nós nos mantermos vigilantes e obedientes à palavra de Deus, resistindo ao mal pela palavra, nós conseguiremos chegar lá do outro lado, na nova Canaã, na Jerusalém celestial, na vida eterna, no gozo eterno, onde é a vontade de Deus para as nossas vidas e o lugar que nos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Não sejamos como o povo de Israel que caminhou no deserto, mas nunca deixou o Egito sair do seu coração. Eu termino aqui com esses versículos aqui agora, que estão inseridos na pregação de Estevão, lá em Jerusalém, para os judeus. Atos 7, 37 ao 39, onde Estevão diz: esse é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve dentre a congregação no deserto, olha aí, no deserto, como o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Observe o que acontece, amados. O povo de Israel estava passando pelo deserto, estava caminhando pelo deserto, Deus os guiando, assim como o Espírito guiou Cristo ao deserto, o próprio Deus estava guiando o povo de Israel pelo deserto. O próprio Deus, através de uma coluna de nuvem e de uma coluna de fogo, o Senhor guiava o povo de Deus pelo deserto. É Deus que nos guia, é o Espírito Santo que nos guia. O problema é quando no meio desse deserto nós só sabemos murmurar. O problema é quando no meio desse deserto nós só sabemos reclamar e blasfemar contra Deus e tentar a Deus. Estes foram erros que Jesus não cometeu no deserto. E são erros que nós precisamos cuidar para não cometermos também. Observe que o povo estava caminhando no deserto durante anos, mas o coração deles, eles estavam no deserto, mas o coração deles estava lá no Egito, estava longe. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração agora? Não permita que o teu coração esteja lá no mundo de onde Deus te tirou. Deus, Ele te quer completamente, corpo, alma e espírito. Não deixe o teu coração, o teu sentimento lá no mundo, não. Se entregue totalmente a Deus. E creia que nesse deserto você não está só. O próprio Deus estará contigo, te guiando aí nesse deserto. Ainda que você olhe para os lados, aparentemente não veja providência, não veja milagre, ainda que você não veja amigos, mas o Espírito Santo de Deus estará contigo. Não vai te deixar, não vai te desamparar. Toma posse dessa palavra, fica firme nesse deserto, para que você possa chegar do outro lado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu lar, toda a tua família, no nome de Jesus. Esta foi a palavra de Deus para o teu coração nesse dia de hoje.